Nós vamos estar aqui com um tema abençoado, porque muita gente às vezes elas acham que as coisas que acontecem na nossa vida não tem sentido, tudo tem um porquê. No passado aconteceu, no presente acontece também. Então vamos para o tema. Pega a tua Bíblia, se for possível, e vamos estar ali aprendendo, né? Abra a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6, versículo 2 em diante. O tema de hoje, laços e armadilha. Para a gente ver como as coisas acontecem. Aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, do quais Daniel era um, ao quais estes príncipes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou esses príncipes, presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, não se esqueça, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes, os príncipes, procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, meu amigo, minha amiga, você percebe que ali o pessoal é os ciúmes, né? A inveja, a cobiça. No versículo 5 diz assim: Então esses homens disseram: Não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 6. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. E todos os presidentes do reino, e capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordavam em promulgar um edito real, confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus, está em minúsculo, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Só até aí para você entender. Então você vê na narrativa que foi escrito na Bíblia, que o pessoal estava procurando achar uma solução, achar uma forma, um laço, uma armadilha. Que o tema hoje é laços e armadilha. Se no passado, no Velho Testamento, fala de laços e armadilha, no presente, hoje, também tem no mundo. Talvez não seja com você, não seja comigo, mas seja com outras pessoas. E ali a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente que vinha do Senhor. Por quê? Se você for estudar a história de Daniel e dos outros que conviviam com ele ali, fica para outro tempo. Daniel estava ali como escravo, como prisioneiro. Só que Deus estava atuando na vida de Daniel ao ponto deles ter o espírito excelente de Deus. Que nós temos que pedir a Deus esse espírito excelente. Nós temos que conhecer a Deus para que esse espírito excelente venha estar conosco, para que possamos dar testemunhos para glorificar o nome do Senhor e dar frutos nesta terra. Você vê que ali eles estavam procurando achar uma forma de incriminar ou destituir Daniel para que ele viesse cair na vergonha, para que fosse lançado até na cova dos leões. Então fizeram um edito, enganaram o rei, armaram esse laço, fizeram armadilha. Por quê? Porque os outros eram tudo a favor, tudo contra Daniel. Por causa que Daniel tinha um espírito excelente. Porque Daniel tinha a presença de Deus. E quando a gente é luz do Senhor, muita gente não gosta, muita gente fica contra, muitas pessoas se levantam, porque é usado pelo inimigo para tentar te destituir o ministério dessa pessoa. E ali não era diferente com Daniel. Daniel tinha um espírito excelente, tinha inveja, por causa que todos eles queriam ser igual a ele, mas não conseguiam. E Deus era com ele e abria as portas, tirava impedimento. Só que aí procuraram achar em Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Então eles falaram, nós temos que fazer um edito ou fazer algo que dentro da lei do rei
ou dentro da lei de Daniel, seja quebrado, tenha um laço, uma armadilha, para que ele venha blasfemar contra o rei ou contra o edito e também venha deixar de adorar o Deus dele. E se adorar, ele seja condenado. E foi isso que aconteceu. Fizeram todo o laço. Mas aqui, meu amigo, é para você entender, minha amiga, que no passado teve, no presente também tem. Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, às vezes as pessoas armam laço e armadilha, e a pessoa está inocente, não fez nada de errado. Aí o pessoal levanta, arruma testemunha falsa, levanta pessoas de baixo calão, pessoas de mau caráter. Com Jesus fizeram a mesma coisa também. Para crucificar Jesus, levantaram testemunha falsa. E na Bíblia está cheio de relatos sobre isso, de laços, de armadilha que fizeram. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando você anda com Deus, Deus entra com providência e te livra desse laço, dessa armadilha. Isso não quer dizer que não vai ter. Isso não quer dizer que pessoas são usadas pelo inimigo. Se depois você tiver tempo, lê lá em Efésios capítulo 6, 12, que fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra as hostes espirituais da maldade, que trabalha até numa certa região celeste e na terra. Então nós temos que entender que às vezes as pessoas se levantam, não é porque só ela tem um ser maligno atuando na vida dela. E aí faz com que ela se manifeste de forma diferente. Tem gente que não entende, porque às vezes você serve a Deus e anda na rua, vai evangelizar, ou está passando, a pessoa te xinga, fala palavrão, não vai com a sua cara, fica brigando com você, fala mal de você, fala mal das pessoas, sem a pessoa ter feito nada. A pessoa está quieta no canto dela, só porque ela passa, a pessoa fica com raiva. Porque ela está sendo usada pelo espírito das trevas para atuar na vida dela e tentar fazer de tudo para prejudicar aquele que é luz, aquele que tem o Senhor. Talvez você não tenha essa experiência, talvez você nunca ouviu falar, mas eu estou aqui te falando. E aqui através do livro de Daniel, mostrando o laço, a armadilha que fizeram contra Daniel, para jogar ele na cova do leão, para que ele viesse ser envergonhado. Mas Deus colocou a mão e tirou esse laço, tirou essa armadilha e converteu isso em bênção para a vida de Daniel. Então depois você estuda mais a história e fique sabendo que hoje, no passado teve, hoje também tem, no futuro também vai ter. Porque o que tem de pessoas que não gostam de quem serve a Deus, o que tem de pessoas que é contra aquele que serve ao Senhor. E aí, elas é usada por um espírito das trevas, como a Bíblia fala em Efésios, para poder se levantar contra esse ungido, essa ungida de Deus. E você, meu amigo, minha amiga, pastor, então eu vou ficar do jeito que eu estou, meu amigo. Aqui nós só estamos falando de salvação da tua alma. A palavra de Deus, o Evangelho, veio para salvar, curar, libertar e restaurar. Vamos orar? Que essa palavra fica para o teu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que essas pessoas que estão nos ouvindo, Pai, sobre esse tema, laços e armadilha, meu Deus, venha ser tocada pelo teu poder e venha ser livrada de todo modo, todo laço, toda armadilha do inimigo. Abençoa grandemente quem está, meu Pai, participando, meu Pai, ouvindo esse tema, laços e armadilha. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus.